Bora, Fel, para as últimas informações do Corinthians. Coringão que finalizou sua preparação para o derby de amanhã contra o Palmeiras fora de casa pela 7ª rodada do Paulistão. Será que o Timão vai ter Rodrigo Garro? E também tem mais informações sobre a troca de camisa aí do Memphis Depay com o Garro. Parece que realmente o Memphis Depay vai assumir a camisa 10 do Corinthians. E o pessoal da Energia 97 comentou isso pra gente sobre essa situação. E logo na sequência, Samir Carvalho com mais informações do Corinthians pra gente. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações pra você não perder nada do Coringão. Então sem mais enrolações, bora pro vídeo. Tem um outro lado desse derby, é o lado do Corinthians, hein, Mari? E quem conta é o Vladimir, então, Bianchini, com as informações do lado do Timão. Vlad, conta pra gente, tudo bem? É isso, Mari e Bruno, um grande abraço para vocês, para o pessoal do estúdio e também para os fãs de esportes. O Corinthians pode garantir de forma antecipada uma vaga às oitavas de final do Campeonato Paulista. Para isso, precisa vencer o Palmeiras no Allianz Parque e contar com o empate da Inter de Limeira contra a Portuguesa. O Corinthians que não vence o Verdão fora de casa desde 2019 e quer quebrar esse incômodo tabu. Para isso, o técnico Ramon Dias vai contar com força máxima. Ele vai escalar o que tem de melhor à disposição. Lembrando que ele não tem o Breno Bidon, que está com a seleção brasileira sub-20 na disputa do Sul-Americano, e também não deve escalar o Rodrigo Garro e o Gustavo Henrique. Os dois estão se recuperando de lesão e sendo preparados para os duelos da pré-Libertadores contra a Universidade Central da Venezuela. A principal dúvida é o lateral direito Mateuzinho, que tem dores na coxa direita. Caso ele não possa atuar, quem será o titular é o Léo Maná, que vem jogando com bastante frequência e se destacado. Em compensação, como o Ramon Dias poupou muitos titulares contra o Novo Horizontino na segunda-feira, ele terá praticamente todos os jogadores à disposição, incluindo o Memphis Depay, que sentiu dores no tornozelo contra o Noroeste e nem viajou para Novo Horizonte, e também o José Martínez. O Corinthians, que para essa partida contra o Palmeiras, pode escalar um quarteto ofensivo, com Thales Magno, que é o principal artilheiro do Corinthians na temporada com 4 gols marcados, Igor Coronado, Memphis Depay e Yuri Alberto. Será que essa formação vai dar certo? Volto com vocês. Obrigada, viu, Vlad, pelas atualizações. Grande jogo, então, e amanhã o programa também promete. Promete, sim. A gente vai falar bastante do derby, tá? Vem Atlético Mineiro. Vamos lá, olha, o Cafuringa do Corinthians, o Memphis, se pronunciou aí, né, Lele? Hoje aí saiu a notícia que o Memphis foi condenado lá em Mônaco. Como assim? 4 meses de prisão. Ih, rapaz! Ter dirigido bêbado, né? Não, calma, foi convertido numa multa. Calma, mas eu vou falar, mas vocês não bom. deixam acabar de dar notícia, porra. É que você demora. É que você é tendencioso. Tô falando tudo, eu nem comecei a falar. Você se mete, velho. Dá uma segurada, irmão. Então vai. Eu tô falando que ele foi condenado, aí tô falando quanto foi a pena, 4 meses. Só que essa pena foi convertida, suspensa, ele vai ter que cumprir algumas coisas, entre elas pagar 9 mil euros, né? E vai ficar 2 anos, se ele pisar em Mônaco, ele não pode pegar num carro lá, é proibido, né? Acho que aqui ele vai ficar 2 anos sem precisar pegar num carro também. Será que vale pra cá pro Brasil? Motorista, para. Ah, você acha que aqui ele tem motorista, helicóptero. Ele nem dirige aqui, ele nem né? dirige, gente, ele anda de helicóptero, ele aqui Pois no é, Neymar. não precisa. Né? Então aí ele pediu desculpa, falou que realmente foi imprudente, né? Que não deveria ter pego o carro, deveria ter pego um táxi, né? E pediu desculpa. Essa aí foi o pronunciamento do Memphis Depay. Mas esse cara é bem humilde, viu, Motinha? Ele, claro, deve ter cometido erro aí. Inclusive a dosagem alcoólica, acho que deu mais de 1 grama lá por litro, o que de fato é proibido. Mas vê assim na postura do cara que ele é um cara bem humilde, assim. É um cara que não transparece arrogância. Geralmente europeu, quando vem jogar no Brasil, o cara acha que tá fazendo um favor de estar aqui, né? O jeitão do cara e tudo mais. Não é a impressão que eu tenho do Memphis, não, cara. Então, até porque ele tá fazendo, ele tá tipo, se envolvendo muito com a isso. comunidade, né, mano? O vai na Sidorf favela, foi assim, vai né? em todo lugar, ficou amigo de um monte de gente, comparece na torcida, né? A torcida gosta disso, né? É um cara bem popular. Mas falando nessa questão de humildade, mano, aí já vou atravessar um pouquinho aí as manchetes do Mota. Não sei se ele separou esse assunto aí pra colocar. Possivelmente Camisa não, 10. certamente não. Ah, certamente não. Isso. Camisa Hoje 10. teve a questão, né? polêmica, Inclusive vai né? ter um evento na Neoquímica Arena hoje, parece aí, pra fazer a troca de camisas entre Memphis e Rodrigo Garro, porque tinha um contrato, tinha uma cláusula no contrato do Memphis que a partir de 2025 ele tinha que usar a camisa 10. Ano passado ele usou a 94, a 10 era do Garro. Muita gente, inclusive eu, achou que assim,
que ele ia deixar pra lá essa história, pô, a 10 já é do Garro, fica nessa mesmo e tal, porque eu acho desnecessário, pra falar bem a verdade, as coisas de ego, esse negócio assim, pô, e o cara a 10 já era do Garro e tal, eu achava desnecessário, tá, essa questão de fazer a troca e tal, mas pelo visto ele fez questão, né, de cumprir ali, que tá no contrato. A informação que eu tive aí desse lance aí, pra falar a verdade, não foi nem o Memphis que solicitou isso. Isso foi uma iniciativa do Corinthians de ter colocado dentro do contrato que ele usaria 10, e não foi nem pedido dele. A informação que eu recebi aí foi justamente essa, de que não partiu dele essa reivindicação, e todo mundo sabe que a camisa 10 é uma camisa emblemática, é uma camisa que envolve um marketing, envolve uma importância, não só no Corinthians, mas em outros clubes também. E o Memphis, por ser o jogador mais midiático, seria até um atrativo a mais. Que isso não foi uma exigência dele em si. Do patrocinador, será que bancou? Eu não sei, pra falar a verdade, eu não sei, Lelê, mas que essa cláusula foi colocada pelo Corinthians e não pelo próprio Memphis. Tem desculpa, RG. O Vessone tá até falando sobre as falas do Garro, né? Há pouco tempo atrás, falando o seguinte, que ele nem queria a camisa 10, né? Porque ele sempre jogou com a 16. E quando ele chegou no Corinthians que ofereceram pra ele foi falar com líderes do grupo, né? Falou com o Cássio, falou com o Paulinho, e falou assim, o que vocês acham? Você acha que eu devo pegar, né? Não sei se eu devo, porque eu acho que é uma coisa pesada e tal. E os caras falaram, não, vai lá, pega a camisa e veste e honra a camisa, né? E ele ficou assim, até... Não, mas se o Garro já tava honrando a camisa, então será que ele não poderia chegar e falar, não, vamos deixar como tá, a 10 já é do Garro? Será que o Corinthians faria tanto essa questão? Eu não sei, né, gente? Isso aí ele vai depender muito do que tava no contrato. E aí a 8 vai passar pro Garro, e na verdade, Motinha, a 8 no Corinthians, na história do Corinthians, ela é bem mais emblemática que a própria camisa 10 pro futebol. Porque os ídolos mesmo, né, os caras que fizeram diferenças ali em grandes fases do Corinthians na história, usavam a 8. O Luizinho, que foi o grande primeiro craque aí, o pequeno polegar. Aí o Sócrates usou a 8, o Basílio naquele 77 histórico e tal, Renato Augusto. E aí, né, muita gente acha, inclusive, que a camisa 10 no Corinthians é a camisa 8. Mas pro futebol, todo mundo sabe que a 10 tem esse peso, e não sei se pro Garro ela teria algum significado também. Mas espero que fique tudo bem. Eu tô com o Mano, viu? Eu não vejo o Memphis com essa cara de quem pediu 10, não. Mas eu acho que fizeram pra vender mais camisas, RG. Não, então, eu acho que ele o Memphis... coisa do Corinthians. O Memphis é um cara um pouco mais carismático, fala mais. Tá indo na favela, um cara mais na moda, tá mais na moda. Eu acho que isso. Acabou? Não, calma. Não, mas aquela hora que eu falei, vamos ser dinâmicos. Porra, depois da polêmica que você criou, velho. Mas peraí, eu só fiz uma pergunta. Quem polemizou foi vocês que ficaram debatendo aí. Mano e Lelê, diz que o Corinthians tá bem encaminhado aí pra aumentar até o empréstimo do Thales Magno, viu? Sim. Ótimo. Que tá se reunindo com o time lá dos Estados Unidos, né? Thales Magno. O New York City, né? E tá conversando, e que eles estão aí em conversa pra aumentar o tempo de contrato do Thales Magno. E é até o final do ano, né? Vai ser uma boa, Motinha, porque em 2025, pra mim, é o cara que melhor tem aproveitado as oportunidades. O cara tá jogando muito. E de verdade, Lelê, pra mim coloca uma dúvida enorme na cabeça do Ramon Dias. Não sei quem que ele vai querer mexer no time aí, talvez o Bidon rode, mude o esquema pro Thales entrar, mas que o Thales Magno tá merecendo a titularidade aí pela bola que ele tem jogado, porque Memphis e Yuri Alberto, eu acredito que não saiam do time. Mas talvez aí no meio campo aí ele possa fazer alguma modificação. O que você acha, Lelê? Então, mas essa pulguinha aí atrás da orelha do Ramon, mano, a gente já pode até antecipar pro clássico agora, porque já virou essa questão, né? Uma polêmica aí, já tem enquete rolando nas redes sociais do que a galera acha, porque assim, futebol é momento. Às vezes, o Thales Magno, durante um ano, ele não fez ali tudo pra tirar a vaga do Memphis do time. Mas no momento, nesse início de Campeonato Paulista, o Thales está melhor, né? O Thales, inclusive, vem sendo mais importante aí nos jogos, nas vitórias e tal. Então, será que pro clássico amanhã, diante do Palmeiras, ele teria que colocar o Thales Magno de titular? Pra mim, na minha opinião, eu colocaria, porque eu acho que futebol é momento e tem que jogar quem tá melhor. Mas não sei se é o que a gente vai ver amanhã. E outra dúvida pra amanhã é Mateuzinho, né?
que tá com incômodo na coxa esquerda, né? No músculo posterior da coxa esquerda. É dúvida e deve ser o Léo Maná, deve ser a opção. Meu Deus. É melhor o Mateuzinho, então coloca 10, velho. Joga com 10. O Mateuzinho tá machucado, Tom. Dúvida. Então, mas nada que morfina não resolva. Morfina cura soldado em guerra, velho. Que tomou tiro de fuzil. Mas não aparece não vai curar uma dorzinha não, na perna, velho. Não parece que antidoping o quê, mano? Antidoping não pega morfina. Mas o negócio é o seguinte, Motinha. Não dá, mano. Léo Maná, Lelê. Eu tento não ser tão crítico, sabe? É um garoto, mas é ruim, velho. Não dá, mano. Não dá pra botar fé nesse moleque. Fraco. Muito bem. E ele já teve oportunidades, né? E realmente ainda não correspondeu. Inclusive. O Gustavo Henrique deve voltar ao Corinthians na próxima semana, tá? Ninguém passou para você até hoje um prognóstico. Eu tô passando. Como eu já havia feito com o Garro e faço com todos os outros jogadores, eu sempre estou informando você na temperatura certa. O Gustavo Henrique deve voltar na próxima semana. O Michael ainda vai demorar mais um pouquinho. O Corinthians está trabalhando todos, na verdade, como eu já falei, né, para o jogo, né, contra a Universidade Central, né, jogo importante na Venezuela, Caracas, pela pré-Libertadores da América. Por isso, eles não retornam, né, que se recuperam de lesões, Gustavo Henrique, lesão muscular, o Michael, né, recuperação de uma cirurgia ligamentar no joelho. Então, essas são as informações. O Garro foi aquilo que eu falei ontem para vocês, está 100% recuperado fisicamente. Vai depender do Ramon, né? Se ele vai querer escalar o Garro no derby, né? É um jogo pegado para ele voltar. Tem risco de lesão muscular, sempre tem. E tem a questão também de ser torcida única e ter aquela questão, né, do emocional, tudo que o Garro passou. Não sei se ele pode receber algum tipo de provocação. Eu não trouxe, tá? Eu não trouxe para vocês a garantia se ele vai jogar ou não, porque eu estou gravando esse blend aqui às 4 horas da tarde, o treino vai começar às 17. Então acredito que no Café da Fiel, às 19 horas, eu aguardo você ao vivo, já vou ter informações, se é reserva, se é titular, então aguardo você no Café da Fiel às 19 horas. Vamos seguir falando muito do Esporte Clube Corinthians Paulista. O Memphis Depay foi condenado, cara, é complicado, né? Condenado à prisão por dirigir bêbado em Mônaco. Isso, né, é algo que tem sido noticiado aí na imprensa espanhola, na imprensa também francesa. Ele foi condenado a 4 meses de prisão suspensa pelo Tribunal Penal de Mônaco por dirigir embriagado em agosto de 2024. A pena só será aplicada caso o holandês quebre determinadas condições, como, por exemplo, cometer um novo crime. A informação é da TV francesa RMS Sport, tá? O jornal Marca também deu a mesma coisa. O Depay não compareceu ao julgamento, também foi condenado a pagar a multa de 9 mil euros, 54 mil reais mais ou menos. Está proibido de dirigir no Principado por 2 anos. Não vai dirigir em Mônaco, né? O jogador tem 2 semanas para recorrer da decisão. Agora, o mais interessante, cara, que eu achei que o Memphis realmente é diferenciado, foi a postagem que ele fez, né, que ele divulgou nas redes sociais, pedindo desculpas pelo ocorrido e assumiu total responsabilidade sobre o caso. Cara, eu vejo vários jogadores já vindo nesses 20 anos de carreira, sempre tem uma desculpinha, ninguém nunca... a verdade nunca é o on, a verdade muitas vezes é o off, né? Então eu fico muito feliz com isso. Eu vou abrir aspas para o Memphis. Ele errou, né? Se beber não dirige, a gente sabe disso. Enfim, a gente tem até um exemplo aí no próprio Corinthians, um exemplo triste, mas olha só a humildade do cara. Olha só, vamos ler aqui. Deveria ter entrado em um táxi, né, mas não fiz. Gostaria de pedir desculpas e assumir toda a responsabilidade pela minha ação, tá? Ele disse aqui no final, né, do texto, em que ele pede, né, no final do texto, em que ele pede desculpas, né, pelo ocorrido, né? Se você for ler a nota toda, gostaria de vir aqui pedir desculpas. Olha só, já começa assim: no verão passado, durante minhas férias em Mônaco, eu cometi um erro e decidi dirigir para casa depois de beber alguns drinks em um restaurante. Deveria ter pego um táxi, mas não fiz. Então venho aqui pedir desculpas e tomar total responsabilidade da minha ação. 2024 foi um ano de lições e eu definitivamente aprendi uma desse caso.
e em 2025 seremos melhores, publicou o Memphis Depay. Então você vê, né, como o Memphis ele é diferenciado. Tá? No ocorrido, o atacante holandês foi pego pela polícia dirigindo de forma imprudente, foi encontrado com 0,1 de álcool no sangue do jogador, equivalente a pouco mais aí de 2 gramas por litro de sangue. Logo no dia, o Memphis admitiu que havia ingerido bebidas alcoólicas e pediu desculpas, tá? Então, cara, é um cara extremamente diferente. Errou, todo mundo erra, tá? Todo mundo erra. Mas, graças a Deus, não aconteceu mais nada de grave, e o cara vem com humildade, não vem com desculpa, vem falando a real, é assim que tem que ser. Agora eu quero falar de 2 questões em que o Augusto Melo, hoje no podcast lá do Vilela, Inteligência Limitada, né? Ele acabou explanando 2 assuntos importantes, Fagner e Pogba. Primeiro, Fagner, tá? Na questão do Fagner, simplesmente eu não acredito no que ele falou, acho que foi uma bela desculpa, e ele tem o direito de dar essa desculpa, e quem quiser acreditar também tem o direito de acreditar. Ele falou que o Fagner estava jogando muito, e o Corinthians precisava de um lateral direito, já tinha o Mateuzinho, tá? E que o Fagner não quis renovar por 1 ano, e aí ele pediu 2 e o Corinthians foi obrigado a renovar por 2 anos, tá? Depois vem toda a questão do Cruzeiro, né? O meio a meio ali nos direitos, né? No CLT, no salário CLT, e o Corinthians paga a imagem. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, não foi isso que aconteceu, tá? O Augusto me desculpe, mas não foi isso. O Corinthians não precisava renovar com o Fagner. Aliás, o Corinthians renova com o Fagner praticamente no meio do ano passado. O contrato dele ia até o final do ano passado, até o início desse ano. Então não precisava, tá? Como que ia ficar sem lateral? Não tinha o Mateuzinho? E outra, a gente tem 1 ano, você quer 1 ano? Não, você quer 2 e não quer 1 ano? Então beleza, no final do ano a gente conversa, se quiser ir embora, está livre. Nunca o Corinthians foi obrigado, nunca. Precisava de um lateral ali, ele estava bem. Não estava bem. Eu me lembro muito bem, critiquei aqui a renovação na época, o Fagner estava jogando muito mal, não merecia a renovação, o nosso querido Fagner. Então, essa não cola, tá? Vamos para o Pogba. Na questão Pogba, ele disse algumas coisas ali que eu tenho certeza que é o que está acontecendo e é verdade. Na primeira ele fala que não tem nada, mas fala um monte de coisa, né? Lógico que ele pode falar até certo ponto. Ele disse o seguinte, né, que o Memphis conversou com o Pogba, falou, né, que o Corinthians tem um projeto, tem uma estrutura nível Europa, tem uma torcida maravilhosa, falou bem do clube, na intenção de convencer o Pogba a vir a jogar no Corinthians e no futebol brasileiro. E aí, mesmo ele falando assim, mas não tem nada, né, porque realmente não teve nada avançado, mas ele deixa escapar o seguinte, se ele quiser o contrato do Memphis, aí pode ser que, né, aconteça, né, aí tudo bem, aí foi isso que ele quis dizer. Então, é exatamente aquilo que eu estava passando para vocês. O Pogba só jogará no Corinthians se o Corinthians aumentar a oferta. O Corinthians fez uma oferta de 3,5 milhões, ele pediu mais do que isso, e a gente sabe que essa oferta, né, ela vai passar de 5 milhões por mês. Que o contrato do Memphis, ele atingindo todas as metas, e a gente crê que ele vai atingir, são 5 milhões por mês, tá? No contrato do Memphis Depay. Então, é isso. Se o Pogba quiser jogar no Corinthians, o Corinthians vai ter que pagar 5 milhões por mês para ele. Deu para entender entre linhas ali o que disse, né, o presidente Augusto Melo. Não sei se você entendeu dessa forma. Então é isso, Fê. Agora mais informações do Corinthians. O Timão que se reuniu com o clube dos Estados Unidos para ter Thales Magno até o fim do ano. O New York City, donos dos direitos do atleta, para a gente recuperar investimento feito para comprar atacante. O Corinthians aí que tem uma prioridade de planejamento para 2025, a permanência de Thales Magno. O Timão que quer o atleta até o final do ano, já que ele tem contrato de empréstimo até o meio do ano, aí, em julho, com o Timão. O diretor executivo aí, Fabinho Soldado, se reuniu com o representante do New York City na terça-feira para tratar do assunto. Embora não haja nenhuma definição, o Corinthians tem confiança que se aproxima de uma extensão de contrato com o atleta aí do New York City que está emprestado ao Corinthians.
E o Thales Magno, ele quer permanecer no Coringão, ele tá fazendo muito gol, começou muito bem a temporada. Ele já compartilhou isso também para pessoas próximas aí que quer ficar no Coringão. E ao próprio time da MLS. O camisa 43 está adaptado ao clube e quer defender o Timão na disputa da Conmebol Libertadores. Por outro lado, é o New York City que quer recuperar o investimento feito para contratar o Thales Magno junto ao Vasco da Gama em 2022. E o clube norte-americano investiu 8 milhões de dólares, 42 milhões de reais na cotação da época. No contrato com o Corinthians foi estabelecido o valor da compra no valor de 15 milhões de dólares, muito caro e muita grana, que dá hoje aí cerca de 87 milhões de reais na cotação atual. Mas isso aí pode ser negociado aí dependendo do que o clube americano tentar acordar com o Coringão. Para os norte-americanos, é importante que o Thales Magno seja usado com frequência aí, o titular, ou sempre jogando, para que ele possa se valorizar. O Grupo City aí está atento ao mercado, principalmente a janela do meio do ano, quando as janelas transferências da Europa e da Arábia Saudita são mais aquecidas. E o Thales Magno é que virou protagonista do timão, enquanto Memphis Depay, Yuri não engrenam e o Garro não volta. Também é um coronado que ainda a gente não sabe o que esperar. Então ele venceu na tirada do Coringão, fazendo muitos gols importantes, ajudando o timão a ficar em primeiro na classificação geral do Campeonato Paulista. Então é isso aí, Fel. O timão que enfrenta amanhã o Palmeiras às 8 horas pelo Campeonato Paulista Clássico. Aí o bicho vai pegar, hein? E já comenta aqui, deixa o seu placar. Então até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.